E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, a aula de hoje é uma aula, certo? Onde eu vou abordar 4 assuntos: ação, ação, MMC e MDC, beleza? Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, para começar a falar sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, a gente tem que saber o que é um divisor de um número. Eu tenho dois números A e B inteiros. Dizemos que o B é divisor de A. B divide A se existe o número K inteiro tal que estabelece essa relação aqui. Ou seja, B vai ser multiplicado por o número K e vai dar com. Então a gente diz que o 3 é divisor, ou o 3 divide o 15, se existe o número K inteiro tal que estabelece essa relação aqui. E o K é o 5. Então o 3 é divisor de 15. E também, outra coisa importante é quando a gente fala de múltiplos de um número, que é, se a gente considerar outros dois números A e B inteiros, a gente diz que o A é múltiplo de B se existe um número K inteiro que estabeleça a mesma relação. Só que agora a gente está falando de múltiplos e não de divisores. Então a gente diz que 15 é múltiplo de 3, pois existe um número inteiro que estabeleça essa relação aqui. Ou seja, um número que multiplica o 3 e dá o 15. Nesse caso é o 5, certo? 15 é múltiplo de 3. Neste caso aqui, o 3 é divisor de 15. Beleza? Mas o que serviu isso daqui para me ajudar na aula de hoje? Bom, então, como o assunto é mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, então a gente vai utilizar justamente essa parte daqui do que ele se refere, né? Múltiplos e divisores, certo? Então, mínimo múltiplo comum é, dado dois ou mais números, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC dentre eles, é o menor número que é múltiplo dos outros dois, ou dos vários números que tiverem, certo? E o máximo divisor comum nada mais é do que, dados dois ou mais números, denomina-se máximo divisor comum, ou MDC, dentre esses números, o maior destes divisores, certo? Então, no MMC eu vou usar o quê? Múltiplos. E no MDC vou utilizar divisores. Então vamos lá. Então vamos fazer um exemplo prático. Vou encontrar o MMC desses três números aqui, 12, 36 e 18. Então primeiro a gente vai encontrar o quê? Como é mínimo múltiplo, a gente vai encontrar os múltiplos desses três números aqui. Então o múltiplo de 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72. 0 vezes 12, 0. 0 vezes, 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. E vou indo, certo? Esses são os múltiplos. Esse número multiplico por um número k qualquer e dá outro número. O outro número é um múltiplo deste valor que a gente quer aqui. Faço a mesma coisa para o 33. 36 vai dar 0, 36, 72, 108 e por aí vai. O 18 também, 0, 18, 36, aqui é uma vírgula, gente, perdão, 54, 72. Beleza? Então, vou prosseguindo. E a gente vê os números que vão estar em comuns, certo? Que os múltiplos comuns são 0, 36, que aqui tem 36, aqui também tem 36, aqui também tem 36, 72, 72, 72 e 72, certo? Porém, a gente não vai contar um número zero para ser mínimo múltiplo comum. Porque se a gente contasse o zero, zero seria um mínimo múltiplo comum universal, certo? O zero é múltiplo de todos os números, certo? Porque se eu pegar zero vezes qualquer número, vai ser zero, beleza? Então, o mínimo múltiplo comum vai ser o número que vai se repetir, certo? Não contando o zero, beleza? Então, sem contar o zero, um MMC desses três números aí, 12, 12, 36 e 18, vai ser 36. Beleza? Isso a gente vai achar o MDC agora desses números aí. Dos mesmos números. Que a gente vai ver os divisores, que é o máximo divisor comum. Vamos lá. Os divisores de 12. 12 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4,
4 por 6 e por 12. O 36 dá para dividir por 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. E o 18 dá para dividir por 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Ah, mas professor, não dá para dividir por outros números também? Sim, dá também, só que para o resultado ser inteiro, completo, são esses números aqui. Bom, então vamos pegar os que são incomuns entre os três também. Então, o 1 é comum, o 2 é comum, o 6 é comum. Não tem mais nenhum comum. O 12 é comum entre esse e esse, mas não tem aqui. O 8 é entre esse e esse, mas não tem aqui. Então, tem que ser com os 3. Com isso, o maior divisor comum, 12, 36 e 18, é o maior deles aqui, em comum, que é o 6. O IDC desses números aqui é 6. Beleza? Mas, gente, imagine se fossem uns números bem maiores do que 12, 36 e 18. Como vocês fariam o MMC e o MDC? Vocês pegariam todos os divisores, todos os múltiplos, até vai que você se confundiu, não lembra. Até aqui, valores baixos dá para fazer assim, certo? Escrevendo um por um. Mas valores mais altos não dá. Então, vamos ensinar uma nova técnica, que é a técnica da fatoração, né? Nova, mas a técnica mais utilizada para achar MMC e MDC. Então, como que é? Vamos pegar os mesmos três números, certo? Primeiro vamos escrever os números lado a lado, separados por uma vírgula, que é muito importante. Então, 12, 36 e 18. Depois a gente vai colocar uma reta vertical aqui, separando esses três números por um espaço. Aí. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir esses números aqui por um número que seja primo, certo? Que divida os três. Então, como o 2 dá para dividir, os números são pares, eles são divisíveis por 2, que tem que ser o menor número, certo? Então, dividimos todos os números por um número primo divisor entre eles. Então, o número primo que divide todos eles é o 2. Fazendo essa divisão aqui, vai dar 6, 18 e 9. Beleza. Olha, o 2 dá para dividir o 6, o 2 dá para dividir o 18, mas o 2 não consegue dividir o 9, certo? Então a gente vai pular para um outro valor, um outro número primo. O próximo número primo da sequência é o 3. O 3 consegue dividir o 6, o 18 e o 9. Então a gente coloca o 3 ali, certo? Então dividir novamente por um número primo, divisor de todos. 3, beleza? Com isso, deu 2, 6 e 3. Bom, se a gente dividir por 2, consegue dividir o 2 e o 6, mas não consegue o 3. Pegar o 3, consegue dividir o 6 e o 3, mas não consegue o 2. Então a gente chegou num ponto que a gente pode pegar, não consegue ter um número primo que divida os três números ao mesmo tempo. Com isso, o que a gente consegue achar? O MDC. O máximo divisor comum é o quê? Como a gente não tem mais nenhum número primo que divida todos esses termos aqui, o MDC é a multiplicação desses números aqui. Então, basta fazer 2 vezes 3, então, dando 6. O mesmo resultado que anteriormente, só que aqui, de um jeito bem mais prático. E para achar o MMC? Para achar o MMC, a gente continua fazendo essa sequência aqui. Então, a gente consegue dividir por 2, né? Aqui o 2 com o 6. Aí colocou o 2 e o 3 na bolinha ali. Vamos continuar a fatoração. Dividir por 3, ou tanto faz, pode ser por 2 ou por 3, vai ficar 2. Quando o número não consegue dividir, certo? O 2 dividido por 3 vai dar um número, mas não inteiro. Então, eu só mantenho o meu número aqui, certo? E faço os outros dois. Então, vai dar 2 e 1, certo? Porque qual é o objetivo aqui na fatoração? É que os três números cheguem lá, 1, 1 e 1. Isso a gente consegue bastante dividir por 2 aqui e deixa os três resultados com 1. Beleza? Bom, se o MDC foi a multiplicação dos números primos que dá para dividir em comum, o MMC, como vocês podem ter notado, o MMC é a multiplicação desses quatro números aqui, certo? Então, se eu multiplicar 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 2, 36, é o nosso MMC, igualzinho que a gente achou lá atrás, beleza? Então, o MMC do número é 36, que é a multiplicação de todos os números que foram divididos aqui, os faturados,
MDC é 6. É só a multiplicação dos números primos. Beleza? Bom, agora a gente pega um caso aqui desses dois números, né? Achar o MMC e o MDC 10 e 11 não tem um número primo que consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Mas, professor, o senhor não falou que o MDC tem que pegar um número primo, divisor comum entre eles e dividir? Exatamente. Como eu não tenho um divisor comum, o MDC passa a ser 1. Ele não ser 0, mas passa a ser 1, porque 1, querendo ou não, ele é um número que dá para dividir por ele mesmo, certo? 1 dividido por 1 é ele mesmo. E eu consigo dividir 10 por 1 e 11 por 1. Ele acaba sendo o MDC dos números, desses dois números aqui. Bom, mas o MMC é a multiplicação, certo? O MMC dá para mim achar. Então, eu pego 10 dividido por 2 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Eu mantenho 11 porque eu não consigo dividir 2 por 11 nem 5 por 11, certo? Porque 11 é primo, dá para dividir somente pelo 1 e por... Então, eu faço a multiplicação aqui. 2 vezes 5, que é 10. 10 vezes 11, 110, certo? Então, o MMC desses dois números é 110. Isso aqui foi importante só para mostrar que quando eu estou pegando o MMC de dois números e um deles é primo, não, mesmo, certo? Então, muitos casos, o MDC, para analisar, é 1 e o MMC a gente faz a fatoração para achar, apenas basta multiplicar os números. Beleza? Então, números que tenham com um MDC 1 são chamados de números primos entre si. Então, nesse caso, o 10 e o 11 a gente pode chamar de números primos entre si. Beleza? Bom, agora terminamos o assunto do MMC e o MDC, vamos para a potenciação. Então, a potenciação, a gente tem um número A, qualquer número, elevado a um número x. A base elevado a um expoente, dando um resultado aqui, B, potência. A gente pode ter duas bases, ou seja, dois valores para A. A gente pode ter um número positivo ou um número negativo. Eu tenho uma base positiva. A minha potência, ou seja, o meu resultado, vai ser positivo, independente do número que estiver ali em cima. Certo? Então, aqui tem um exemplo. 2 dividido por 3 elevado a quarto. O que acontece? Como está entre parênteses, os dois termos estão entre parênteses, certo? O 4 está elevando os dois, eu vou ter 2 elevado à quarta e 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta é 16, 3 elevado à quarta é 30. Se, caso o termo somente não tivesse entre parênteses, a gente subentenderia que o 4 só estaria, o expoente 4 seria só apenas do 2 e não do 3. Por isso o parênteses é muito importante. O que pega é a base negativa. Então, se eu tenho lá uma base de um número negativo e meu expoente for par, eu tenho uma potência positiva. Vamos ver o exemplo aqui. Menos 3 elevado a 4, que é um número par. Então, coisas que eu fizer. 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Certo? Então, menos 3 vezes menos 3, menos com menos, dá positivo, dá 9. 9 vezes menos 3 vai dar 27, certo? Só que tem o menos na frente, então menos 27. Menos 27 com menos 3, 81. Beleza? Então, quando eu tenho um número negativo e eu elevei a uma expoente positivo, deu positivo. Agora, se eu tenho uma base negativa e eu elevo a um expoente ímpar, perdão, gente, eu falei negativo, mas é aqui expoente par. Perdão, negativo a gente vai ver depois. Um expoente par. Se agora eu elevo um expoente, eu vou ter uma potência negativa. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Número menos 1 sobre 2 elevado a 3. Então, se eu fizer menos 1 sobre 2, vezes menos 1 sobre 2, vezes menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2, vezes menos 1 sobre 2, dá 1 quarto. Porque positivo com positivo dá 1 quarto. Se eu multiplicar novamente por menos meio, dá o negativo vezes a
multiplicação como faz? De cima por cima, de baixo por de baixo. Então, aqui deu 2 vezes 2, 4. 2, 8. Por isso, menos 1 oitavo. Certo? Então, se a minha base for negativa, presta atenção. O expoente é par? Potência positiva. O expoente é ímpar? Potência negativa. Beleza? E a gente tem algumas propriedades da potenciação. São 5 propriedades. Então, a primeira é produtos de potências de mesma base. Então, se eu tenho a mesma base, no caso a letra A representado, e eu tenho um expoente elevado, ou M ou N. A propriedade fala que eu posso, se eu tenho a mesma base, eu posso somar os meus expoentes. Então, aqui está o exemplo. 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. É a mesma coisa se eu fizer 5 elevado a 2 mais 3, ou 5 elevado à quinta. Beleza? Então, eu vou somar os expoentes aqui. E o meu número fica assim. Beleza? Bem mais prático. Da mesma forma, com o produto, tenho quocientes de potências de mesma base. Então, se eu tenho divisão agora de números da mesma base, elevado a uma potência, a um expoente, perdão, o que vai acontecer? Eu faço a subtração. Uma divisão, subtração. Multiplicação, a soma. Então, aqui, lembrando que embaixo o termo não pode ser zero, certo? Qualquer número menos o zero, já que não existe divisão por zero. Então, exemplo, 2 elevado à sexta dividido por 2 elevado ao quadrado. Vai ser menos 2 dá 4, então 2 quarta. Beleza? E as propriedades restantes da potenciação. O 3, potências de potência. Tem um número elevado já a um expoente e eles estão elevados a outro expoente, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu só multiplico os dois. Como aqui está mostrando, eu pego a multiplicação do m vezes o n. Então, aqui, por exemplo, 3 elevado ao quadrado e elevado ao cubo. Eu faço o quê? Simplesmente multiplico 3 com 2, 6. Então, fica 3 elevado a 6. Beleza? A quarta propriedade, fala o seguinte: potências de um produto. Então, se eu tenho um produto elevado a uma potência, eu posso separar essa potência entre os dois produtos, certo? Então, entre os dois números aqui dentro. Se eu tenho uma multiplicação 5 vezes 4, a mesma coisa que eu fizer 5 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, certo? Posso fazer também aqui dentro, 5 vezes do 4, que é 20. É a mesma coisa que isso daqui. Beleza? Então, eu tenho essas três igualdades possíveis. Da mesma forma que a potência de um quociente. Se eu tenho uma divisão, né, um número A por um número B elevado a uma potência, essa potência também é distribuída tanto para o número de cima quanto para o número de baixo. Então, como dito lá anteriormente, quando estava explicando da base, certo? Como está entre parênteses, esse número aqui que está elevado, o expoente vai se distribuir tanto para o número de cima quanto para o número de baixo. Então, vai ficar 4 ao quadrado dividido por 9 ao quadrado, ou 16 dividido por 81. Beleza? Então, essa aqui é a expressão. Porém, quando a gente tem um expoente inteiro negativo, esse aqui é um caso legal, certo? Por exemplo, aqui a gente tem a elevado a menos n. Lá eu disse, porque eu disse lá atrás, né? Quando eu tenho um número, qualquer número, elevado a um número negativo, eu tenho que fazer o quê? Inverter esse meu número. Porque concordam comigo? Vamos lá. O número, por exemplo, 2, 3, 4, 5, qualquer número. Se eu pegar, dividir todos por 1, certo? Vai dar o mesmo número sempre, certo? Então, é a mesma coisa se eu pegar, por exemplo, o 3, ele tivesse dividido por 1 e eu faço ao contrário. Ou seja, o 1 passa a ficar em cima e o 3 embaixo. Então, fica 1/3. Entenderam? Aqui, ó, o A estava aqui, o A dividido por 1, né? A gente não coloca o dividido por 1, mas é como se fosse. O 1 passou para cima e o A passou aqui para baixo. Então, ficou elevado a um N positivo. Como vai ter a distribuição, certo? Então, esse meu n, 1 vai ser elevado ao n, só que 1 elevado a qualquer coisa é 1, e o a vai ser elevado a n, beleza? Então, o meu n tem que pertencer aos naturais, e o a pertencer aos reais diferentes de zero, beleza? Então, aqui tem dois exemplos legais. O primeiro é 3 elevado a menos 2. O
3 está dividindo por 1, certo? Para eu colocar a base positiva, eu faço a inversão. 3 vai passar para baixo e o 1 que estava aqui passou para cima, ficando ao quadrado. A gente vai distribuir, ficando 1 ao quadrado, que é 1, 3 ao quadrado, 9. Outro exemplo, menos 3 quintos elevado a menos 1. A gente tem um negativo também. Bom, negativo elevado ao número negativo, esse sinal aqui não some, gente. Não posso cancelar esse negativo com esse negativo aqui, beleza? Não façam isso, de verdade. Dica de professor. Se vocês pegarem e cancelarem o negativo com o negativo, vai estar errado. Não é assim que se faz. Deixar a potência positiva. A potência positiva, basta inverter o número. Então, o 3 estava em cima e o 5 embaixo, o 5 passa a vir para cima e o 3 para baixo. Então, ficou menos, o menos se mantém, certo? Porque o menos eu não vou mudar. 5 terços. Então, essa é a minha resposta aqui. Elevado a número 1. O 1, 5 elevado a 1 é 5, 3 elevado a 1 é 3. Beleza? Então, não cancela esse sinal aqui. E aqui um exemplo um pouquinho mais difícil de uma conta, de uma soma. Eu quero somar 1 dividido por 2 elevado a menos 2, mais 2 elevado a menos 1, menos 2 elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1. Então vamos lá, vamos resolver por partes. Respire e vamos lá. Então aqui, elevado é negativo. O que eu tenho que fazer? 2 sobre 1. E 2 elevado a número negativo. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Como 1 eu elevo 1, vai ficar o número mesmo, certo? Então 1 elevado a 1 que é 1, 2 elevado a 1 que é 2. Menos 2. Então, como é negativo também, vai ficar menos, o sinal se mantém, ele não vai cancelar, certo? Vai ficar 1 dividido por 2. Isso daqui elevado a menos 1. Não mantém esse menos 1 aqui, porque ainda não acabou, tem que resolver a conta dentro das chaves, né? Para poder tirar esse menos 1 daqui. Beleza? Então, 2 elevado ao quadrado é 4. Aqui, agora sim, negativo com negativo fica positivo. Beleza? Então, menos meio com menos meio vai dar 1. 1 elevado a menos 1 é a mesma coisa que você inverter. Então vai ficar 1 dividido por 1, que é a mesma coisa, é o número 1 mesmo. Elevado a 1 vai ficar 1. O número 1, qualquer número que eu elevo ele, seja positivo, negativo, tanto faz, vai dar 1. Beleza? Então, 4 mais 1 é igual a 5. O primeiro que eu tenho que fazer, ver o que está elevado. Né? Aí eu tenho que resolver dentro, né, a conta dentro daqui das chaves. E quando eu resolvi a conta, a gente eleva ao número aqui com a potência, certo? Como é negativa, eu tenho que trocar a ordem. Beleza? Visto isso, a gente vai para a nossa última propriedade da nossa aula de hoje, que é a radiciação. Ela é a operação inversa da potenciação, certo? Então, aqui está explicadinho. Que a gente tem uma raiz, certo? O número A, raiz N. N é o índice da minha raiz. E A é o radiciando e o B é a raiz final. Na raiz, a gente tem costume de sempre, quando não tem o índice, a raiz, é porque o índice é 2, certo? Por que chama raiz quadrada? Certo? Quando eu elevo o número, eu não falo assim, 2 ao quadrado é 2, certo? Então, ou 3 ao quadrado é o 3 elevado a 2. Então, aqui como é uma raiz quadrada, significa que o índice dela é 2. Só que a gente subentende esse índice, não coloca ali. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, se eu tenho uma raiz quinta de menos 32. Poxa, professor, fazer uma raiz quinta de menos 32? Calma, gente. Aqui vai entrar em propriedades importantes que a gente viu anteriormente ainda nessa aula, que é a fatoração. Quando eu pego 32 e faço aquele tracinho e vou dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, a gente consegue ver
divido 30... Para eu chegar no 2, eu tenho que dividir 5 vezes 2 para dar o meu valor de 32. Ou seja, ou eu tenho que multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Beleza? Para dar o meu 32. Beleza? Então, o que? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Por isso, 5 vezes. Então, fatorando, a gente acha que menos 32 é a mesma coisa que menos 2 elevado à quinta. Eu falei que a radiciação é inversa da potenciação, e aqui o meu índice da minha raiz é 5 e da minha potência é 5, aí sim eu posso cancelar os dois aqui, deixando apenas a resposta como menos 2. Beleza? E só por fazer a conta, menos 2 elevado à quinta é menos 32. Por quê? O número que está dentro ele é negativo e o expoente é. Isso vai dar um número negativo. Lembrando disso? Beleza. E aqui um pouquinho mais difícil, né? Que é não tanto, mas agora com um número com vírgulas, certo? Então temos uma raiz cúbica de 0,008. A gente vai fazer isso? Transformar ele para uma fração. Gente, fração é número. Sério, uma dica para vocês. Se vocês não sabem o resultado de um número, tipo de um resultado exato de uma conta, sejam de raiz quadrada, seja na hora do Bhaskara, sei lá, deixa no formato de raiz. Se ela não tem um número inteiro, tipo, não tem como colocar todos os números, deixa em formato de raiz. Perdão, gente, em formato de fração. Fração também é número, beleza? Fração é número. Então, como a gente vai transformar entre 0,008 em fração? Então, em cima tem que colocar o número 8, certo? Então, eu tenho que andar essa vírgula aqui para até chegar aqui no 8. Então, eu vou andar o quê? 1, 2, 3 casas. Ah, opa, consegui chegar no 8. Então, o 8 em cima. E aí eu vou dividir por um número que eu andei de casas. Eu andei 1, 2, 3 casas. Então, isso vai ficar divisível por 1000, certo? Por quê? Temos 3 casas, ou seja, 3 zeros ali. Beleza? Então, esse número é o mesmo que 8 dividido por 100. Poxa, professor, mas ainda não consigo resolver a minha radiciação, na minha raiz. Realmente. Por isso, a gente vai recorrer lá ao método da fatoração. O que é o 8? O 8 é o número 2 multiplicado 3 vezes. 2, 4, 3, 2, 8. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao 1000. 1000 é a mesma coisa que eu pegar o 10 e multiplicar 3 vezes. Então, 10 vezes 10, 100, com 10, 1000. Então, o índice aqui o índice não. É o expoente aqui da minha é igual ao índice da minha raiz, eu posso cancelar. Então, a raiz cúbica cancela o ao cubo e cancela o ao cubo do 2 e o ao cubo do 10. Ficando 2 dividido por 10. É a mesma coisa que 0,2. E, a título de curiosidade, quando eu faço 0,2 elevado ao cubo, que é a operação inversa da minha radiciação, é o mesmo valor que a gente tem aqui dentro da raiz, que é 0,008. Só que esse método aqui é bem mais prático de ser visualizado do que 0,2 direto aqui. Beleza? Bom, agora quando só para raiz, às vezes a raiz não vem nessa forma aqui, né? Mas às vezes vem, por exemplo, um número elevado a uma fração, certo? Quando esse número é elevado a uma fração, é a mesma coisa como se ele estivesse dentro de uma raiz, certo? Mas tem que prestar atenção. O número de baixo ele representa um índice. O número de cima ele vai ser um número que, qualquer aqui no caso A, o que ele vai ser elevado, ou seja, a potência desse meu número. Então, aqui está o exemplo. 4 elevado elevado a meio. Então, o de baixo vai ser o índice da minha raiz, que é 2, como é raiz quadrada, eu subentendo ela, não posso colocar ali, né? Eu omito ela. A raiz quarta de 1 de elevado a 1, que é 4. A raiz quadrada de 4, que é 2.
todos os conceitos, né, que a gente está usando, 1 dividido por 9 é uma fração elevado a um número negativo, a uma potência negativa, certo? Fazer, inverter. 1 dividido por 9 para inverter vai ficar positivo, vai ficar 9 elevado a 3 sobre 2. O 2, como é o número de baixo, ele vai ficar o índice da minha raiz. E o 9, 3, perdão, que é o número de cima, vai ficar a minha potência aqui elevado ao 9. Vai ficar uma raiz quadrada de 9 elevado ao cubo. Se a gente fizer as contas, vai dar 7. É isso. Da mesma forma que a potenciação, a radiciação também tem suas propriedades. Para finalizar a aula de hoje, a gente vai ver essas 4 propriedades aqui. Então, a primeira propriedade é, quando eu tenho dois números multiplicados com o mesmo índice da minha raiz, certo? O que eu faço? Eu coloco eles multiplicando e o índice mantém o mesmo. Ou seja, aqui ó, uma raiz quarta de 2 e uma raiz quarta de 3, vezes uma raiz quarta de 3. Então, eu pego a raiz quarta e multiplico os números de dentro. 2 vezes 3, 6. Fica aqui uma raiz quarta de 6. Beleza? Segunda propriedade, quando eu tenho uma divisão. Agora, a divisão de raiz com o mesmo índice. Eu mantenho o índice para minha raiz e faço a divisão dos dois números aqui. Lembrando que o número de baixo não pode ser 0. Beleza? Então, um exemplo. Raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2. Então, eu coloco uma raiz cúbica para os dois. Vai ficar 6 dividido por 2, que é 3. Vai ficar a raiz cúbica de 3. Beleza? A terceira propriedade é semelhante à da potenciação. Quando eu tenho a minha raiz, com o índice aqui, essa raiz minha está elevada a uma potência, certo? Então, essa potência não vai interferir nada na raiz, apenas passa dentro do número aqui, elevando no caso aqui, a m. Aqui, como eu tenho um exemplo, uma raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Então, esse quadrado, passo por dentro aqui por 2, então ficaria uma raiz cúbica de 4. Beleza? E para finalizar a nossa aula de hoje, a última propriedade é quando eu tenho uma raiz dentro de uma outra raiz. Beleza? O que eu tenho que fazer? Eu só multiplico os índices da minha raiz e coloco em uma raiz só. Ou seja, aqui temos uma raiz cúbica de uma raiz quinta de 3. O que eu faço? Pego 3, multiplico por 5, 15, e deixa a raiz do número que estava dentro. Então, vai ficar uma raiz 15 de 3. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. De verdade, eu fiz isso para relembrar alguns conceitos matemáticos que espero ter ajudado na resolução dos exercícios, né? Agora na nossa matéria. Semana que vem tem os exercícios de lentes. Qualquer dúvida pode me chamar e até a próxima.